Sabe quando a gente pensa em matemática e português na escola? Parece que são, sei lá, dois mundos totalmente diferentes, né? Totalmente. Quase uma regra. Ou você é bom de número ou é bom de letra. Difícil achar que as duas coisas conversam. Pois é. Mas olha que curioso. Saiu uma análise de umas provas da OBMEP, a Olimpíada de Matemática. Sim, das escolas públicas, conheço. Isso. E o pessoal que tirou as notas mais altas, adivinha, eles misturam tudo. Texto, número até desenho. É exatamente esse o ponto de um artigo bem interessante, a imagem alfanumérica. Ele bate nessa tecla. Ah, então é sobre isso nossa conversa hoje? Explorar essa ideia baseada nesse artigo. Isso mesmo. A ideia central é que essa separação toda, matemática para lá, linguagem para cá, isso não é do cérebro, sabe? É mais uma coisa que a gente construiu, historicamente, filosoficamente. Uma construção. E o artigo usa essas respostas da OBMEP como evidência, é isso? Exatamente. Então, o nosso papo aqui é tentar entender por que a gente insiste tanto em separar essas coisas, né? E o que a prática desses alunos pode ensinar para a gente, né? Tem umas ideias antigas lá da Grécia. Platão, essas coisas? Isso, Platão, Aristóteles e a própria invenção da escrita focada nos sons, a escrita fonética. Tudo isso meio que jogou a matemática para um canto, como se fosse algo super abstrato, ideal. Ah, entendi. E a escrita virou só um jeito de anotar o que se fala. Basicamente, o artigo usa um termo reificação para dizer que a matemática virou essa coisa quase intocável, sabe? E aí outras formas de registrar ideias, como imagens, diagramas, ficaram meio de lado. Pera, então essa história de eu sou de humanas ou sou de exatas pode ter mais a ver com filosofia grega do que com, sei lá, o jeito que nosso cérebro funciona. Que doudo isso. É um pouco por aí, sim. É uma provocação interessante do artigo. E as provas da UBMEP entram aí como um contra-exemplo. A prova de que, na prática, a coisa não é tão separada assim. Exatamente. Eles pegam a linguagem normal, escrita, misturam com a anotação matemática e ainda jogam uns elementos gráficos no meio. Setas, chaves, uns rabiscos para organizar o pensamento. Interessante. O artigo até cria um nome para isso. Meta-imagem. É como se fosse uma organização visual e textual própria, que não segue rigidamente nem a gramática do português, nem só a notação matemática formal. É uma coisa híbrida. Meta-imagem. Gostei do termo. Essa variação de estilo, essa combinação de recursos, parece que ajuda a construir o raciocínio correto. Uau! Pelo menos nas respostas que foram consideradas corretas e tiveram as notas mais altas. Então isso questiona aquela rigidez que às vezes a gente vê no ensino, né? Aquela coisa de tem que fazer só sim. Faz todo sentido. E o artigo usa outras ferramentas para analisar isso também, né? Ouvi falar em análise de discurso, antropologia. Sim, sim. A análise de discurso ajuda a gente a sacar que nenhuma linguagem é neutra, nem a matemática. Ela carrega visões de mundo, ideologias. Como assim? Os números têm ideologia? Não diretamente, mas o uso deles sim. Os números não só medem, eles também argumentam, convencem, sabe? E a antropologia, ela mostra que a matemática é também um sistema de símbolos, uma prática cultural. Tem culturas com sistemas totalmente diferentes. Pensa nos quipos incas. Ah, os cordões com nós. Verdade, era um sistema de contagem e registro super complexo e nada a ver com escrever número no papel. Exatamente. Mostra que existem outras lógicas, outras formas de representar quantidades e relações que não a nossa escrita linear com letras e números. E olha que interessante, na nossa língua mesmo, o verbo contar serve para contar uma história e para contar números. A ligação tá ali, escondida na palavra. Bela observação. É isso mesmo. A conexão cultural é profunda. E isso tudo deve ter um impacto gigante na educação, imagino eu. Olha, é bem provável. O artigo sugere isso. E aponta que as próprias diretrizes oficiais, tipo a BNCC, os PCNs, até já abrem espaço para integrar mais as linguagens, o raciocínio lógico, a análise crítica. É mesmo? Sim, a ideia de alfanumerização que está por aí significa basicamente isso. Ser alfabetizado hoje é dominar letras, números, gráficos, tudo como um sistema integrado, não são coisas separadas. Alfanumerização. É um bom conceito. A ideia não é totalmente nova, mas talvez precise ser levada mais a sério. Entendi. Então, para a gente amarrando as pontas, a mensagem principal é que essa divisão clássica matemática versus linguagem é mais cultural e histórica do que cognitiva, certo? A escrita em si já é alfanumérica. Precisamente.
É uma construção que a gente naturalizou, mas que não reflete necessariamente como pensamos ou como poderíamos aprender melhor. As tais meta-imagens que eles criam mostram que dá para juntar tudo, palavra, número, imagem, e que isso funciona muito bem. Exato. Será que parte da dificuldade que tanta gente tem com matemática não vem justamente dessa separação artificial que a gente cria na escola?